Você que entrou neste vídeo porque já não sabe mais o que fazer. Você que sente como se uma parede invisível estivesse entre você e aquilo que Deus prometeu. Ouve o que o Espírito Santo está dizendo agora. Essa oração é urgente e é para você. Fique até o fim, porque há algo espiritual que será quebrado hoje. Não é apenas um vídeo, é um clamor, é uma convocação. É o mover do céu alcançando o seu coração, porque Deus está prestes a derrubar o que para você parece impossível. Então, como um ato de fé, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal agora mesmo. Pai, em nome de Jesus, começamos essa oração reconhecendo que somos pequenos, frágeis e limitados. Reconhecemos que há barreiras que não conseguimos remover sozinhos, circunstâncias que já não sabemos como lidar. Mas também reconhecemos que Tu és o Deus que abre caminhos no deserto, que faz rios nascerem em meio ao impossível. Por isso, nesta hora, Te invocamos como nosso libertador, como aquele que entra com providência onde os homens já desistiram. Senhor, aqui está o Teu filho, a Tua filha, que tem enfrentado obstáculos em todas as áreas, na vida emocional, no ministério, nas finanças, na família. São resistências que se levantam como muralhas. Há forças contrárias tentando impedir que o propósito se cumpra. Há vozes dizendo que não vai acontecer. Há acusações, medos, culpas e opressões. Mas nós nos levantamos agora em oração, em concordância e declaramos todo espírito de bloqueio, toda ação de travamento espiritual, toda cadeia que impede o avanço, caia por terra agora em nome de Jesus. Não estamos apenas orando por fora, Deus, estamos clamando por dentro, porque há quem esteja travado não por fora, mas por dentro. Corações endurecidos, feridos, adoecidos, pessoas que perderam a fé no meio do caminho, que estão frustradas porque oraram e nada aconteceu. Mas nesta hora, Senhor, nós clamamos para que Teu toques a alma de quem está ouvindo esta oração, que o Teu Espírito traga cura onde houve frustração. Que Tua presença traga alívio onde havia peso. Que o Teu amor substitua o medo. Que tudo aquilo que paralisou esta pessoa seja agora removido pelo poder da Tua presença. Pai, clamamos como quem precisa de um milagre urgente, como aqueles que estão diante do Mar Vermelho, sem saída à vista, mas crendo que a Tua mão pode abrir caminho. Repreendemos toda ação maligna que tem operado nos bastidores. Palavras de maldição lançadas, invejas, sabotagens espirituais, opressão noturna, perturbações emocionais, resistência nas orações. Toda a força das trevas que tem se levantado para impedir o Teu povo de prosseguir, seja agora desfeita, desmascarada e expulsa em nome de Jesus. Senhor, não estamos apenas pedindo que tires o obstáculo, estamos pedindo que nos fortaleças no processo. Porque há quem precise passar pela resistência para sair mais forte. Há quem esteja no meio da luta e quer parar. Há quem já soltou a promessa por achar que ela nunca vai se cumprir. Mas nesta hora, Espírito Santo sopra fôlego novo sobre os cansados. Levanta o que caiu, ergue o que está sem forças. Renova a fé de quem achava que não ia mais conseguir orar. Fortalece os joelhos vacilantes. Levanta os braços cansados. Derrama graça sobre graça, porque a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, clamamos agora por destravamento espiritual. Que esta oração chegue a casas onde há peso, opressão, silêncio de morte, frieza espiritual, portas trancadas. Que este ambiente seja invadido pela Tua glória. Que correntes invisíveis sejam quebradas. Que o impossível comece a ser possível. Que o que estava parado comece a andar. Que o que estava selado comece a se abrir em nome de Jesus. Declaramos em fé, as barreiras estão caindo, o caminho está se abrindo, o céu está ouvindo este clamor. E nenhuma resistência será maior do que o poder do nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quantas muralhas se levantem, nós temos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E é nesse nome que oramos agora, confiantes de que o mover começou. Amado irmão, amada irmã, se essa oração falou com você, não fique sozinho nessa caminhada. Este canal é uma casa de oração, um lugar de intercessão e fortalecimento.
Compartilhe esta oração com alguém que também está enfrentando barreiras. Deixe seu pedido nos comentários para que possamos orar juntos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho e receba diariamente palavras e orações que vão alimentar a sua fé. Você não está sozinho. Deus está lutando por você. Senhor, ainda estamos diante da Tua presença e sabemos que não é por força nem por poder humano que as barreiras vão cair, mas é pelo Teu Espírito. Por isso, não confiamos em estratégias humanas, nem no que os nossos olhos naturais estão vendo, porque a fé nos chama a andar por aquilo que ainda não vemos, mas que o Senhor já decretou no céu. E quando Tu ordenas, Senhor, até o impossível se dobra, até o intransponível se move. Sabemos que existem muralhas que foram erguidas ao longo de anos. Muralhas de rejeição, de traumas, de experiências mal resolvidas. Há pessoas que vivem dentro de fortalezas emocionais construídas pela dor, pelo abandono, pela injustiça. Mas o Senhor é especialista em derrubar muros. Tu és aquele que fez as muralhas de Jericó ruírem com um simples toque de obediência e fé. Por isso, Pai, em nome de Jesus, declaramos agora toda fortaleza emocional que impede essa pessoa de avançar, de confiar, de sonhar novamente, que ela venha ao chão agora. Que o Teu amor entre com força onde a dor construiu prisão. Há correntes que não aparecem aos olhos, mas que amarram a alma. Correntes de culpa, de acusação, de medo do futuro. Correntes de comparações, de pensamentos negativos, de palavras duras que foram ditas lá atrás e até hoje ecoam como verdades. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos liberdade. Porque onde o Teu Espírito está, ali há liberdade. Onde a Tua luz entra, nenhuma escuridão permanece. E agora, por esta oração, Teu Espírito invade corações e começa a arrancar os pesos que já não cabem mais. O que foi carregado por anos sem sentido começa a ser retirado. O que estava escondido nas profundezas da alma começa a ser tratado. O que era cativeiro começa a ser território livre. Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. Que caia por terra agora toda resistência espiritual que tem se levantado contra a oração dessa pessoa. Há quem ore e não sinta nada. Quem jejue e se sinta bloqueado, como se as palavras não subissem, como se os céus estivessem de bronze. Mas em nome de Jesus, declaramos céus abertos agora. Declaramos que esse peso espiritual que tem se arrastado nas madrugadas, esse cansaço sem explicação, essa apatia que tenta calar a voz da oração, tudo isso seja desfeito agora. Que os olhos espirituais se abram, que os ouvidos espirituais se destampem. Que o ambiente espiritual ao redor seja agora purificado pela presença do Espírito Santo. Senhor, clamamos por famílias que estão travadas, por lares que vivem em guerra, por casamentos que já não têm diálogo, por pais e filhos que não se entendem, por casas que se tornaram campos de batalha. Deus, entra agora com restauração, traz cura para os corações, remove a cegueira espiritual que impede o perdão. Quebra o orgulho, derruba o espírito de divisão, de confusão, de indiferença. Que os vínculos sejam restaurados, que o Teu amor seja derramado, que onde houve ferida, haja agora reconciliação. Porque o Teu poder não é só para fazer milagres visíveis, mas para operar milagres invisíveis dentro do coração humano. Pedimos também por vidas profissionais paralisadas, por portas que se fecharam, por oportunidades que sumiram. Por pessoas que estão há meses ou até anos tentando e nada acontece. Senhor, se há interferência espiritual nisso, se há inveja, olho malicioso, palavras de maldição, alianças ocultas, amarrações, que tudo isso seja agora quebrado e destruído. Que cada corrente lançada contra a prosperidade e o avanço desta pessoa seja removida pela autoridade do nome de Jesus. Que haja abertura de caminhos, que contratos voltem, que respostas cheguem, que currículos sejam notados, que entrevistas deem certo. Que o Teu favor localize os Teus filhos e que tudo que estava retido seja liberado, em nome de Jesus. Pai, também intercedemos por quem sente que a vida espiritual travou.
A quem antes orava com fervor, lia a palavra com paixão, tinha sede da tua presença, mas agora está seco. Está frio, está distante, a quem até faz tudo certinho por fora, mas por dentro sente que o coração já não queima como antes. Senhor, reacende esse fogo, sopra teu vento sobre essas brasas, quase apagadas, que essa oração seja como um reavivamento interno. Que lágrimas que não desciam há tempos, desçam agora, que a dureza se quebre, que a fé adormecida desperte, que o relacionamento com o Senhor seja restaurado, não baseado em esforço, mas em rendição. Sabemos que há lutas que ninguém vê, há guerras silenciosas acontecendo na mente, no espírito, no emocional. Há pessoas lutando sozinhas contra pensamentos suicidas, contra crises de ansiedade, contra medos que paralisam. Pai, se essa oração chegou até alguém que está nesse estado, em nome de Jesus, abraça agora essa vida. Derrama bálsamo de consolo. Que a voz do Senhor fale mais alto do que todas as vozes contrárias. Que essa alma sinta agora o toque do teu amor. Que nenhuma alma se perca no vale da dor, mas que seja resgatada pela luz da tua verdade. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já começou a agir. Mesmo que os olhos naturais ainda não vejam, no mundo espiritual algo foi liberado. O peso está sendo removido, a escuridão está sendo dissipada, a mão do inimigo está sendo retirada e o avanço está começando a acontecer. Louvado seja o teu nome, porque não há barreira que resista ao teu poder. Não há obstáculo que suporte a tua ordem. Quando o Senhor fala, até o impossível se curva. Quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Pai, neste momento, diante da tua santidade, eu clamo mais uma vez com toda a sinceridade da minha alma. Eu te busco porque reconheço que sem ti eu nada sou, e sem a tua força eu não consigo prosseguir. As barreiras que tenho enfrentado não são pequenas, Senhor. São muralhas que aos olhos humanos parecem intransponíveis, mas eu me recuso a crer no que o inimigo quer me fazer acreditar. Eu não vou me entregar ao cansaço, ao desânimo ou à paralisia que ele tenta lançar sobre mim. Eu creio no teu poder. Deus, eu creio na tua palavra que me garante vitória mesmo em meio à guerra. Por isso, eu coloco agora diante de ti todos os obstáculos que têm me impedido de avançar. Obstáculos na mente, como pensamentos de derrota, medo e dúvida. Obstáculos nas emoções, como feridas não curadas, traumas antigos e rejeições que ainda gritam dentro do meu coração. Obstáculos no ambiente, como portas fechadas, relacionamentos conturbados, palavras contrárias e investidas malignas que tentam bloquear o meu progresso. Tudo isso, Pai, eu trago diante do teu altar, porque sei que é ali, aos teus pés, e que as correntes se rompem e os grilhões caem por terra. Espírito Santo, invade esse ambiente agora. Que o teu fogo consuma tudo aquilo que não vem de ti. Que toda influência das trevas que esteja tentando erguer muralhas invisíveis na minha vida caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Que nenhuma barreira espiritual permaneça de pé diante da tua presença. Se há resistências que eu mesmo alimentei com atitudes erradas ou com omissões, eu te peço, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a corrigir o caminho. Eu quero estar alinhado com o teu coração, eu quero caminhar debaixo da tua direção e da tua vontade. Senhor, eu clamo para que cada barreira que o inimigo levantou para me impedir de alcançar o que o Senhor preparou para mim seja desfeita agora. Barreiras na área financeira, nas decisões familiares, nos meus projetos pessoais e espirituais. Tudo aquilo que tenta desanimar, atrasar ou sabotar o cumprimento do teu propósito na minha vida, seja agora desfeito pela autoridade do teu nome. Eu profetizo pela fé que cada impedimento será transformado em testemunho. Cada luta será vencida com a tua força e cada dor será curada com o teu toque. Pai, eu clamo por libertação total. Que tudo aquilo que me prende ao passado e que impede o fluir da tua presença seja arrancado agora. Eu quero te servir com liberdade, com pureza e com ousadia. Eu quero romper em fé, romper em oração, romper em obediência. Eu quero te ouvir e te obedecer sem medo. Que os muros que me cercam, construídos pela incredulidade, pelo pecado ou pelas palavras que um dia me feriram,
Caiam ao chão agora como caíram os muros de Jericó diante da tua ordem. Deus, se há barreiras internas, aquelas que só o Senhor conhece, como a falta de perdão, o orgulho, a autossuficiência, a baixa autoestima ou a autossabotagem, então entra no mais profundo do meu ser e realiza uma cura que ninguém pode fazer. Vai além do que eu consigo entender ou expressar. Age com o teu poder restaurador e transforma as minhas estruturas. Derruba os muros que eu mesmo levantei achando que iam me proteger, mas que só me afastaram de ti e de quem eu fui criado para ser. Se essa oração está tocando o seu coração, não caminhe sozinho. Se inscreva agora no canal Fé em Ação e ative o sininho para receber orações profundas como esta todos os dias. Juntos vamos vencer batalhas espirituais e viver milagres através da fé. Eu oro também por aqueles que se sentem presos em situações que duram há anos, como se estivessem dando voltas no mesmo deserto sem conseguir sair. Senhor, envia socorro do alto. Liberta essas vidas do ciclo da frustração, do fracasso repetido, do medo de tentar de novo. Abre caminhos onde não há caminhos. Cria saídas onde o homem já declarou fim. Porque tu és o Deus que abre mares, que remove montanhas, que ressuscita sonhos, que dá esperança ao cansado e direção ao perdido. Eu clamo por uma intervenção divina, Senhor. Uma visitação do teu Espírito que traga clareza e força. Que, ao te ouvir, cada pessoa que ora comigo agora sinta uma paz que vai além do entendimento. Que sintam que não estão sozinhas na batalha. Que mesmo que os obstáculos pareçam gigantes, o Senhor já venceu por nós. Que mesmo que tudo pareça travado, o Senhor está abrindo portas que ninguém poderá fechar. Que mesmo que as vozes digam não tem jeito, a tua voz diga, não temas, eu sou contigo. Pai, neste momento eu consagro a ti os meus dias. Eu entrego minhas decisões, meus passos, meus relacionamentos, meus sonhos, meus medos, tudo o que há em mim. Que a tua luz brilhe onde há escuridão. Que a tua voz ecoe mais alto do que qualquer acusação ou dúvida. Que a tua presença seja tão real que nenhuma barreira consiga se manter firme. Que todo ataque do inimigo caia por terra agora, pelo sangue de Jesus, e que todo laço seja desfeito em nome do Senhor. Eu profetizo avanço. Eu declaro que aquilo que parecia parado começará a se mover. Que o tempo de estagnação chega ao fim e o tempo de crescimento começa. Que a mão do Senhor estará sobre mim, guiando, protegendo e abrindo portas. Que nenhuma força do mal terá poder de me parar, porque eu estou debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, meu Salvador, meu Libertador, meu general de guerra. E assim eu oro, não apenas por mim, mas por cada vida que me acompanha agora. Que esta seja a noite da libertação, o dia da virada, o momento do rompimento. Que as barreiras caiam, que os obstáculos sejam removidos, que o sobrenatural de Deus se manifeste e que toda honra e glória seja somente a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu continuo em oração e te clamo com todo o meu coração, porque sei que o Senhor está presente. Eu me prostro mais uma vez em humildade, reconhecendo que só o Senhor tem poder para desfazer os nós que a vida criou, para arrancar as raízes de dor, para abrir portas onde só vemos muros e para levantar aquele que já não tem forças nem para se ajoelhar mais. Deus de promessas, Deus que não mente, Deus que não falha. Escuta agora essa oração que clama por intervenção urgente. Tu vês, Senhor, os obstáculos que se multiplicaram no caminho, as pedras que machucam os pés de quem já está cansado e as barreiras que parecem intransponíveis diante de olhos humanos. Mas eu te peço, vem com teu poder, vem com tua justiça, vem com teu braço estendido e move tudo o que precisa ser movido agora. Há vidas que chegaram ao limite, pessoas que estão em silêncio, mas por dentro estão gritando por socorro. Elas não sabem mais o que fazer. Foram cercadas por problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades, humilhações e dúvidas. E agora estão paradas, tentando entender onde erraram, tentando entender onde o Senhor está no meio dessa dor.
Mas eu declaro agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, que toda cadeia de dúvida, toda muralha de confusão mental, todo bloqueio espiritual que impede essas pessoas de verem a tua luz, caia por terra agora. Que o Senhor venha como fogo consumidor e queime tudo o que não provém de ti. Senhor, eu oro por quem se sente paralisado, por quem quer avançar, mas não consegue, por quem tem sonhos no coração, mas não tem mais forças para correr atrás deles. Por quem ouviu tantas vezes que não ia dar certo, que não era para ele, que ninguém se importa, que acabou acreditando. Mas a tua palavra diz que tu és aquele que chama à existência coisas que não existem. Então chama de volta a esperança, chama de volta a coragem, chama de volta a fé viva. Chama de volta, Senhor, tudo o que foi enterrado antes do tempo. Tudo o que foi roubado por palavras malditas, por traumas, por decepções, por Satanás. Chama de volta a identidade que foi destruída, o brilho no olhar que foi apagado, da alegria de viver que foi sufocada. Eu oro agora por cada pessoa que foi travada espiritualmente, por aqueles que até tentam orar, mas a mente está cansada, a alma abatida e o espírito calado. Por aqueles que se ajoelham, mas não conseguem falar. Pai, entra com liberdade. Derrama sobre essas vidas o teu espírito com unção renovadora. Abre os ouvidos espirituais, abre os olhos da alma e renova o vigor como a águia. Que toda algema que prende a mente seja quebrada. Que toda opressão maligna que impede o fluir da tua presença seja desfeita. Que toda voz contrária, que todo sussurro do inferno, todo peso que não vem de ti, agora seja lançado fora em nome de Jesus. Deus, eu apresento aqueles que estão enfrentando barreiras dentro de casa. Famílias que não conseguem mais conversar. Lares cheios de gritos, cheios de mágoas, cheios de ausência. Eu te peço que entres com reconciliação. Onde houver divisão, que haja unidade. Onde houver traição, que haja cura. Onde houver silêncio destrutivo, que haja diálogo. Visita os casais que não se reconhecem mais. Visita os filhos que estão revoltados, os pais que estão distantes. Deus, quebra as barreiras emocionais. Tira a frieza dos corações. Derrama amor de novo, aquele amor que vem do alto, aquele amor que transforma tudo. Porque quando o Senhor entra em uma casa, até as rachaduras nos muros se recompõem, até a atmosfera muda. E eu oro também pelas barreiras profissionais e financeiras, por portas que estão trancadas há anos. Por pessoas que se prepararam, que batalharam, que fizeram tudo certo e ainda assim não saem do lugar. Deus, o inimigo tem lançado confusão, tem fechado caminhos, tem travado oportunidades. Mas agora, em nome de Jesus, eu oro com fé e declaro: portas vão se abrir, o sobrenatural vai acontecer. O que parecia travado por décadas, o Senhor pode destravar em segundos. O que parecia impossível será testemunho. O que era humilhação será honra. O que era dívida será superação. O que era escassez será fartura. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor tem o controle de tudo. E não há nada que o Senhor não possa mudar. Pai, toca agora nos corações que estão se endurecendo. Porque a dor constante endurece. A espera prolongada endurece. As frustrações acumuladas endurecem. Mas eu te peço, amolece novamente esses corações. Que as lágrimas voltem a descer, que o quebrantamento volte a ser natural, que a tua presença volte a ser suficiente, que essas pessoas voltem a te buscar, não apenas pelo livramento, mas pela comunhão, porque é na intimidade contigo que os maiores milagres acontecem. É quando entramos no quarto e fechamos a porta que vemos o céu se abrir sobre nós. É quando nos calamos diante do teu altar que ouvimos tua voz com mais clareza. Então, Senhor, restaura esse relacionamento. Tira o peso da religião, o cansaço do costume e reacende o amor genuíno por ti. Deus, eu oro pelos que estão sendo atacados espiritualmente à noite. Pelos que não conseguem dormir, pelos que têm pesadelos, que sentem presenças estranhas, que acordam sufocados, com medo, com angústia. Pai, visita esse quarto agora. Entra com luz onde há trevas. Toma conta desse ambiente com teus anjos. Que toda opressão espiritual seja repreendida em nome de Jesus. Que o sono volte a ser leve. Que o descanso volte a ser completo.
que a alma volte a encontrar paz. Que a presença do Senhor seja tão forte nesse lugar que até quem entrar sinta algo diferente. Que os sonhos voltem a ser proféticos. Que a mente volte a descansar em Ti. Eu clamo por libertação. Libertação total das prisões visíveis e invisíveis, dos ciclos repetitivos, dos traumas não curados, das feridas que ainda doem mesmo depois de tanto tempo. Eu clamo por uma visitação Tua, Senhor, como nunca antes. Uma visitação que destrua tudo o que o inimigo construiu no oculto. Uma visitação que levante o caído, que limpe o sujo, que devolva dignidade ao envergonhado, que devolva esperança ao desacreditado. Deus toca, sopra sobre ossos secos, ressuscita o que morreu, transforma o impossível. Senhor, aqui estamos mais uma vez, com o coração rasgado diante de Ti, clamando por libertação, por resposta, por intervenção divina nas áreas onde já tentamos de tudo e nada parece ceder. As barreiras são reais, os obstáculos se multiplicam, e há momentos em que tudo parece gritar que não vamos conseguir. Mas é nesse lugar que a nossa fé se fortalece, porque mesmo sem ver, escolhemos confiar. Mesmo sem sentir, decidimos Te adorar. Mesmo cercados por muralhas, escolhemos clamar ao Deus que derruba muros com uma só palavra. Espírito Santo, visita agora essa vida que ora comigo. Visita essa mulher cansada de lutar sozinha. Visita esse homem sobrecarregado com tantas pressões. Visita esse jovem que quer acertar, mas está cercado por tentações. Visita esse coração machucado, endurecido pelas decepções, paralisado pelo medo do futuro. Vai além das palavras dessa oração e toca o espírito. Toca as áreas mais escondidas, mais feridas, mais ignoradas por todos, mas que o Senhor vê com perfeição. Senhor, o inimigo tem lançado mentiras para prender essa alma. Ele diz que não vai mudar, que essa porta não vai se abrir, que esse casamento não tem mais volta, que essa enfermidade não tem cura, que essa dívida vai afundar tudo. Mas nós agora levantamos um clamor contra toda voz contrária à Tua palavra. Repreendemos toda seta inflamável do maligno, toda mentira que foi semeada na mente para gerar desistência. Cancelamos em oração agora toda aliança feita em palavras de derrota, todo pacto emocional com a frustração, toda amarração que prende essa pessoa ao medo e à paralisia. Senhor, em nome de Jesus, quebra as correntes que estão impedindo o avanço espiritual. Quebra os grilhões que acorrentam essa vida em traumas do passado. Liberta de memórias que paralisam, de pensamentos recorrentes que causam dor, de sentimentos que aprisionam e fazem essa pessoa acreditar que não há mais esperança. Liberta da culpa, da acusação, da autopunição. Tua graça é maior que qualquer erro. Tua misericórdia é nova todas as manhãs. Tua cruz é suficiente para redimir o mais perdido dos pecadores. Se essa oração está tocando o seu coração, não caminhe sozinho. Se inscreva agora no canal Fé em Ação e ative o sininho para receber orações profundas como esta todos os dias. Juntos, vamos vencer batalhas espirituais e viver milagres através da fé. Pai, eu oro por milagres que abrem caminhos. Milagres que removem o que parecia inabalável. Eu oro por portas que ninguém pode fechar, por caminhos que só o Senhor pode abrir. Oro para que esse coração aprenda a descansar, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Oro para que essa alma aprenda a confiar mesmo sem ver a saída. Porque o Senhor é especialista em surpreender. O Senhor faz da tempestade um testemunho. O Senhor transforma os desertos em mananciais. Que a unção da Tua presença venha agora sobre essa vida, que todo peso caia por terra, que toda opressão cesse, que todo espírito de desânimo e apatia espiritual seja expulso em nome de Jesus, que essa alma sinta novamente o prazer da Tua presença, a paz que excede todo entendimento, a força que vem do alto, a certeza de que não está sozinha. Pai, nos ensina a perseverar, mesmo quando não entendemos. Nos ensina a andar por fé e não por vista. Nos ensina a manter os olhos fixos em Ti, mesmo quando tudo parece querer nos distrair. Nos ensina a ouvir Tua voz acima das vozes do medo, do cansaço, da ansiedade. Nos dá a ousadia para continuar orando, mesmo quando a resposta demora.
Nos dá resistência espiritual para não desistir no meio do processo. Toca agora esse ambiente, Senhor, onde essa pessoa estiver orando, seja em casa, no trabalho, no quarto em lágrimas ou sentado, num banco em silêncio. Que esse lugar se torne solo santo, que essa oração seja um altar levantado, um clamor verdadeiro que sobe até o teu trono como um incenso agradável. Que esse momento marque uma virada, um rompimento espiritual, uma libertação que começa no invisível, mas se manifesta no visível. Espírito Santo, sela essa vida com teu amor. Coloca sobre ela o teu cuidado. Guarda a mente desse irmão, dessa irmã. Protege contra o bombardeio do inimigo. Fortalece os pensamentos com tua palavra. Renova o ânimo, levanta o espírito, enche de esperança. Faz nascer um louvor onde antes havia apenas lamento. Faz brotar coragem onde havia medo. Restaura sonhos que estavam esquecidos. Dá direção a quem estava perdido. Traz à luz o que estava coberto pelas trevas. Eu oro por cura. Cura nas emoções. Cura nos relacionamentos. O cura no corpo, cura no coração. Que toda raiz de rejeição seja arrancada. Que toda lembrança de abandono seja tratada. Que toda marca da humilhação seja apagada com o óleo da tua presença. Que esse homem e essa mulher se sintam amados, aceitos, valorizados pelo Senhor. Porque não importa o que os outros dizem, o que importa é o que o céu declara, que somos filhos, herdeiros amados, escolhidos, perdoados, redimidos. E mesmo quando as barreiras não caem na hora que esperamos, dá-nos fé para crer que elas vão cair. Porque o Senhor não mente, o Senhor não falha. O Senhor trabalha em silêncio quando pensamos que está tudo parado. Que essa certeza fique cravada no coração de quem ora. Comigo agora, que o tempo da resposta está chegando. E que enquanto ela não vem, o teu Espírito é suficiente para sustentar, para confortar, para renovar. Eu te agradeço, Pai, por esse momento de oração, por cada vida que está sendo tocada agora, por cada obstáculo que já começou a ruir, por cada muralha que está rachando no espiritual. Porque cremos, o Senhor está derrubando barreiras, o Senhor está removendo impedimentos, o Senhor está nos conduzindo a um novo tempo. Glorificado seja o teu nome, hoje e para sempre. Senhor, neste momento eu coloco diante de ti cada coração que ora comigo, cada vida que se encontra debaixo de peso, debaixo de portas fechadas, diante de muros altos que parecem intransponíveis. Quantas vezes, meu Pai, essa pessoa tentou, orou, acreditou, mas tudo o que ela recebeu foi silêncio, atraso e frustração. Mas hoje, Pai, no poder do nome de Jesus, nós nos levantamos como guerreiros da fé, crendo que Tu ainda és o Deus que derruba muralhas com um grito, que abre o mar com um gesto, que faz o impossível acontecer quando já não há mais esperança humana. Nós cremos, Senhor, e por isso oramos com autoridade. Pai, toda barreira espiritual que foi colocada para travar essa pessoa, todo espírito de resistência que tenta impedir o avanço, a conquista, o propósito, nós agora ordenamos que caia por terra. Que as correntes invisíveis que têm amarrado os pés e as mãos espirituais dessa pessoa, impedindo que ela avance, sejam quebradas agora. Que nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição familiar, nenhum pacto feito por antepassados, nenhuma obra das trevas possa permanecer de pé diante da Tua presença. Que a Tua luz dissipe toda escuridão agora. Senhor, levanta Teus anjos ao redor desta casa, desta família, desta caminhada. Repreende o espírito da dúvida, da estagnação, do medo. Quantas pessoas estão paralisadas? Não por falta de capacidade, mas por causa de um medo que não tem nome, uma inquietação que sufoca. Mas no nome de Jesus, essa paralisia espiritual está sendo arrancada agora. O Teu Espírito está soprando vida sobre ossos secos, está reacendendo a chama da fé, está restaurando sonhos e planos que foram deixados para trás. Meu Deus, traz à memória dessa pessoa tudo aquilo que o Senhor já falou. Quantas promessas estão guardadas no coração, mas o tempo, as dores, os traumas e as batalhas fizeram parecer que elas nunca se cumpririam. Mas Tu não és homem para mentir, Senhor. E se o Senhor prometeu, então vai cumprir. Por isso, eu oro para que cada promessa que estava adormecida seja despertada agora. Que cada palavra profética seja ativada novamente.
Que o teu espírito renove o ânimo e a certeza de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E onde havia portas fechadas, que agora se abram. Onde havia muros altos, que agora caíam. Onde havia oposição humana, que seja neutralizada. Onde havia escassez, que a provisão comece a chegar. Onde havia injustiça, que a tua justiça se manifeste. Senhor, entra com o teu poder em todas as áreas bloqueadas. Saúde, finanças, vida emocional, casamento, ministério. Entra com restauração onde houve perda. Entra com resposta onde só havia silêncio. Entra com a tua mão forte, poderosa e santa. Pai, eu oro também por aqueles que já não tinham mais forças para clamar. Por aqueles que estavam prestes a desistir. Por aqueles que sentiam que orar não fazia mais sentido. Que agora, por este clamor, por esta intercessão, sintam uma renovação no espírito. Que sintam a tua presença invadindo a casa, o quarto, a alma. Que o pranto se transforme em cântico. Que a dor seja substituída pela certeza da tua fidelidade. Meu Deus, silencia toda a voz do inimigo que tem sussurrado mentiras, que tem dito que essa pessoa não vai conseguir, que está tudo perdido, que é tarde demais. Nós cancelamos essas mentiras agora. Declaramos que esta vida pertence a ti, que ela está debaixo da tua cobertura e que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Todo laço armado, toda cilada das trevas, toda tentativa de desviar essa pessoa do propósito está sendo quebrada agora. Senhor, ativa dons que estavam apagados. Traz à tona talentos enterrados. Remove todo o peso de acusação, de condenação, de vergonha. Essa pessoa não é o que o passado diz. Ela é aquilo que o Senhor declarou desde o ventre. E o Senhor declarou que ela é escolhida, amada, separada, e que foi criada para glorificar o teu nome. Por isso, que agora ela se levante como filha, como filho do Deus Altíssimo. Que caminhe com ousadia, com autoridade, com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por identidade restaurada. Pai, que essa oração ecoe nos céus, que se levante como incenso agradável diante do teu trono, e que no mundo espiritual, onde estavam bloqueios, agora haja movimento. Que as travas sejam arrancadas, que os céus se abram sobre essa vida, que os tempos de guerra deem lugar aos tempos de colheita, que o que parecia impossível comece a acontecer em detalhes, que cada pequena resposta se torne testemunho de que o Senhor ouve, de que o Senhor age, de que o Senhor está presente. Senhor, nós te exaltamos, não apenas pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Porque mesmo quando não vemos, o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não entendemos, o Senhor está cuidando. E por isso oramos com confiança, com ousadia, com fé viva. Derruba as barreiras, remove os obstáculos, cobre com o sangue do Cordeiro cada passo dessa caminhada. Guarda essa pessoa de todo mal. Fortalece os joelhos vacilantes. Cura as feridas abertas. Levanta o cansado, anima o abatido, sustenta o fraco. Tu és Deus que responde com fogo, que entra na fornalha, que fecha a boca dos leões, que abre portas de prisões, que ressuscita o que já estava morto. Então vem, Senhor, e faz o teu nome ser glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, neste momento elevamos mais uma vez nossa voz aos céus. Não com medo, não com dúvida, mas com fé viva e ousadia. Tu nos ensinaste que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui estamos, não por méritos próprios, mas pela justiça de Cristo em nós, clamando como filhos que confiam totalmente no Pai. Senhor, quebra agora as correntes que ainda tentam nos prender ao passado. Quebra os padrões mentais que nos fazem duvidar do teu amor e da tua fidelidade. Quebra os ciclos de autossabotagem, de medo, de rejeição, de insegurança. Tantas vezes tentamos com nossas próprias forças, tantas vezes caímos, mas agora reconhecemos, é só com a tua mão estendida que conseguiremos passar para o outro lado. Há pessoas que estão ouvindo esta oração completamente paralisadas por obstáculos emocionais. Não conseguem avançar na vida. Não conseguem se entregar verdadeiramente ao propósito que o Senhor tem preparado. Vivem rodeadas por vozes de condenação, de dúvida, de ansiedade, de abandono. Mas nesta hora, declaramos, essas vozes estão sendo caladas pelo poder do sangue de Jesus. Toda fortaleza que se levantou na mente, seja ela um trauma antigo, uma palavra maldita,
uma experiência dolorosa, seja agora desfeita pela tua unção. Pois está escrito, a unção despedaça o jugo. E é nesta promessa que nos agarramos, porque quando o teu espírito se move, nada permanece no mesmo lugar. Senhor, libera sobre esta vida agora uma unção fresca. Que o teu Espírito Santo comece a preencher cada espaço vazio, cada parte quebrada, cada área que foi devastada por ataques espirituais. Que o coração, antes desanimado, agora comece a bater com esperança renovada. Que a mente cansada se torne viva, com pensamentos de vitória e não de derrota. Repreendemos toda a opressão demoníaca que vinha tentando lançar sombras sobre essa vida. Repreendemos em nome de Jesus os laços invisíveis que a puxavam para trás. Repreendemos todo tipo de influência maligna que estava tentando barrar os projetos, a família, os sonhos. Levanta agora, Pai, um escudo de fogo ao redor dessa casa, desse coração, dessa jornada. Que os teus anjos estejam acampados ao redor, guerreando por aqueles que não têm mais forças de lutar sozinhos. E em meio a tudo isso, o Senhor nos ensina a manter a fé, a crer quando os olhos não veem, a continuar orando quando o céu parece em silêncio, a confiar quando a resposta ainda não chegou. Sabemos que muitas das barreiras que enfrentamos são provas que o Senhor permite para nos fortalecer. Mas mesmo assim pedimos, nos ajuda a passar por elas com maturidade, com coragem, com olhos fixos no teu propósito eterno. Fortalece agora o cansado, anima o abatido, desperta o que estava adormecido espiritualmente. Que o Espírito da vida sopra neste momento sobre corações ressecados, sobre fé adormecida, sobre propósitos esquecidos. Que a tua presença seja sentida como um vento suave entrando pela casa, invadindo os cantos mais escuros da alma e trazendo luz onde antes havia apenas confusão. Que essa pessoa que orou até aqui não se afaste mais de ti. Que ela descubra no Senhor um lugar de refúgio verdadeiro, uma torre segura, uma fonte de paz e direção. Que não seja apenas uma oração emocional momentânea, mas o início de uma nova caminhada contigo, uma jornada de libertação, transformação e intimidade profunda com o teu espírito. E se essa oração tocou teu coração, se você sentiu algo diferente, se alguma barreira caiu, se alguma lágrima foi derramada, então não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém. Envie este vídeo para quem está precisando de uma palavra de fé. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode levantar outra pessoa. E se você deseja continuar caminhando conosco em oração, se inscreva no canal Fé em Ação, ative o sininho e junte-se a nós como membro para apoiar essa missão de levar a palavra de Deus aos corações aflitos. Aqui, oramos com você, choramos com você e vencemos com você, porque quem caminha com Deus nunca está só. E toda barreira que o inimigo tentou usar contra você, Deus transformará em testemunho de libertação e glória. Amém.